Capítulo 853, A Glória do Trovão. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim. A forma de batalha do trovão era uma chance de sorte que o Imperador Trovão das Oito Mortes encontrou dentro do Mar dos Milagres. Era um método de cultivo do atributo trovão encontrado nas ruínas antigas que ninguém mais havia sido capaz de entrar. Além do Imperador Trovão das Oito Mortes, existiam alguns poucos artistas marciais do atributo trovão que eram do clã abandonado por Deus. Alguns deles tinham até uma esfera de apoio do atributo trovão. No entanto, eles só foram capazes de obter uma quantidade muito pequena de conhecimentos ao meditar sobre os pergaminhos de Jade, conceito do trovão que o Imperador Trovão das Oito Mortes deixou para trás. Eles acharam extremamente difícil praticar até mesmo as habilidades marciais intermediárias do atributo trovão, sem falar na forma de batalha do trovão. 2 meses atrás, Shibai emprestou o conjunto completo de pergaminhos de Jade sobre o atributo trovão que o Imperador Trovão das Oito Mortes deixou para trás a Li Ming, adicionando ao pergaminho de Jade sobre o conceito do trovão que Li Ming já tinha. Sua intenção tinha sido deixar que Li Ming compreendesse algumas das técnicas básicas para controlar o trovão mais rápido possível, a fim de aumentar sua própria força. Ele nunca imaginou que Li Ming iria concentrar a maior parte de sua energia nos 2 métodos mais fortes de cultivo do Imperador Trovão das Oito Mortes, a forma de batalha do trovão e a espada do julgamento. Ele temia que Li Ming fosse ambicioso, mas ele nunca sonhou que Li Ming iria praticar com sucesso a forma de batalha do trovão. Se ele tivesse praticado com sucesso a forma de batalha do trovão, isso significava que ele também era capaz de usar a espada do julgamento. Este era um método de cultivo que ninguém em todo o clã abandonado por Deus conseguiu aprender com sucesso nas últimas dezenas de milhares de anos. No entanto, Li Ming só precisou de 2 meses para aprender. Apenas que tipo de talento e percepção era essa? Shibai achou isso impossível de entender. O talento de Li Ming sobre os métodos de cultivo do atributo trovão ultrapassou o escopo de sua imaginação. Shila. Com um som estrondoso, arcos dourados roxos trovejaram na borda da lança vermelha. Esta era a alma do trovão dos novícios. Até agora, Li Ming nunca usara esse trovão da melhor qualidade. Quando os artistas marciais do trovão na plateia viram a alma do trovão na ponta da lança de Li Ming, seus olhos começaram a brilhar. Essa era uma alma do trovão de grau celestial. Não apenas isso, mas foi uma existência extraordinária entre todas as almas do trovão de grau celestial. Tal grau de alma do trovão provavelmente só poderia ser possuído por uma potência do reino mar divino de atributo trovão. Li Ming pisou no vazio, aparecendo instantaneamente em frente a Situruosha. A uma distância tão próxima e usando a velocidade fantasmagórica de rock dourado quebrando o vazio, a Situruosha simplesmente não tinha habilidade para se esquivar. A forma de batalha do trovão combinada com o ataque de uma alma do trovão de grau celestial de nível alto. Perseguindo o trovão. Uma luz elétrica resplandecente sacudiu os céus e a terra. O ataque de Li Ming pareceu agitar o poder do mundo, fazendo com que envolvesse Situruosha. Depois de cruzar o limiar da destruição da vida, no momento em que Li Ming usava o perseguindo trovão com a alma do trovão de alto nível, o espaço inteiro de 10 milhas ao redor dele parecia ter se tornado um inferno formado por trovões. Ondas furiosas de trovões roxos uivavam, absorvendo toda a existência. Todos os artistas marciais presentes empalideceram. Este trovão parecia como se fosse tragado pelo domínio do trovão que estava acima dos céus do pântano negro de 8.000 milhas. Era verdadeiramente capaz de tremer o mundo. Se essas dúzias de anciãos famosos de seitas de 5º grau ficassem submersas nesse mar de trovões, elas imediatamente pereceriam e queimariam cinzas. Em face deste mar de trovões que cobria os céus, Situruosha irrompeu com um grito alto. Todas as penas em seu corpo ficaram enrijecidas. Neste momento, um grito estridente saiu do seu corpo, perfurando nuvens e as pedras e se espalhando por 100 milhas. As 2 asas vermelhas atrás da Situruosha começaram a girar. Um imenso fantasma negro em formato de falcão, com milhares de pés de comprimento, apareceu atrás dele. Este falcão negro tinha 4 garras enormes.
Ele gritou antes de voar para o céu, espalhando sua ampla espada como asas enquanto se jogava no mar de trovões. Bang bang bang. Uma luz roxa radiante brilhou a 100.000 pés, linda e encantadora. Incontáveis trovões soaram antes de se fundirem em uma única explosão interminável. Muitos artistas marciais não podiam deixar de revolver com força a sua verdadeira essência protetora do corpo para bloquear as terríveis ondas sonoras. Eles ainda estavam abalados até o centro, seus ouvidos em extrema dor, com alguns deles até sangrando através de seus tímpanos. Aquela sombra negra em formato de falcão se torceu e girou dentro daquele mar de trovão. No momento antes de se extinguir a nada, rompeu com força um mar de trovões. Ele bloqueou isso. Impressionante. Que poderoso. Isso é realmente digno de ser um mestre no topo do mandato do céu. A cena da batalha entre Cthulhu-Oxa e Li-Ming era chocante demais. A montanha inteira estava cheia de fendas profundas e as ondas de energia após a colisão se espalharam por dezenas de milhas. Cthulhu-Oxa pode ter o sobrenome Cthulhu, mas a verdade é que sua identidade está grandemente relacionada ao clã do Falcão Ancestral Misterioso. Este Falcão Ancestral Misterioso era também conhecido como Roque Negro. 100.000 anos atrás ele era uma besta viciosa desoladora ancestral. Um falcão ancestral misterioso maduro poderia facilmente caçar um ancião supremo do reino Mar Divino. E o Cthulhu-Oxa herdou completamente a linhagem do clã do Falcão Ancestral Misterioso. Caçar facilmente um ancião supremo do reino Mar Divino? Como isso é possível? Todos os artistas marciais presentes acharam isso inacreditável. Um ancião supremo do reino Mar Divino representava a força máxima de todo o continente da queda do céu para eles. Então, como eles poderiam ser facilmente caçados? É verdade. As lendas dizem que há 100.000 anos, as leis do mundo eram diferentes do presente. Depois disso, os céus e a terra mudaram e aquelas bestas viciosas malignas nunca mais puderam aparecer. As chamadas bestas viciosas que falamos são apenas títulos lisonjeiros promovidos pelos ignorantes. Talvez eles só carreguem um traço minúsculo da antiga e desolada linhagem das bestas viciosas. A região central do continente da queda do céu tinha muitos clãs familiares antigos que tinham uma herança que continuou por dezenas de milhares de anos. Nesses clãs familiares, havia alguns textos antigos que descreviam vagamente o mundo do continente da queda do céu de 100.000 anos atrás. Combinando essas informações, poderíamos especular várias coisas. Estes vários membros da seita só estavam casualmente discutindo e ainda revelaram segredos chocantes. Muitos jovens discípulos nunca ouviram falar dos estranhos assuntos de 100.000 anos atrás e estavam muito interessados. Eles queriam fazer mais perguntas, quando o som aterrorizante de um trovão ressoou nos céus. Este som parecia ser capaz de repartir os céus e levantar os mares. Esses jovens discípulos empalideceram. Eles apressadamente revolveram sua verdadeira essência para resistir ao som. Quando eles olharam para cima, viram que uma serpente dourada de quase 10.000 pés de comprimento havia aparecido atrás de Li-Ming. Quando esta serpente dourada se contorceu no ar, parecia uma cadeia montanhosa viva. Isto é, quando os artistas marciais presentes viram esta serpente dourada, todos sentiram o couro cabeludo formigar com pavor. Em particular, os artistas marciais do atributo trovão. Eles estavam completamente chocados. Li-Ming finalmente liberou a forma principal do alma do trovão de grau celestial de nível alto que ele tinha absorvido nos céus acima do pântano negro de 8.000 milhas. Quando Li-Ming estava na faixa de 90 milhas do domínio do trovão, essa foi o momento onde esta alma do trovão de grau celestial de nível alto tinha aparecido. Antes de cruzar a destruição da vida, Li-Ming só foi capaz de confiar no broto do deus herege para suprimir aquela alma do trovão. Foi difícil de controlar. Agora que o corpo inteiro de Li-Ming foi temperado pelo poder do trovão e ele renasceu, não foi difícil para ele controlar e galvanizar a alma do trovão de grau celestial de nível alto. Li-Ming levantou a lança longa nas mãos. Com um som estrondoso, o mar de 10 milhas de trovões apareceu mais uma vez. Mas desta vez, o mar de trovão não era roxo, mas um dourado pálido.
O trovão divino dourado pálido parecia conter uma aura ainda mais aterrorizante do que o trovão roxo anterior, como se fosse capaz de aniquilar tudo. Todos os artistas marciais vizinhos ficaram estupefatos. Aquele domínio do trovão criado acabara de ser destruído e agora um novo já estava formado. Além disso, este domínio do trovão era ainda mais aterrorizante que o último. Com a força de Li Ming, ele ainda era incapaz de reproduzir aquele raio de dourado pálido da faixa de 90 milhas do domínio do trovão. Mas, usando a base alma do trovão como um alicerce, foi possível reproduzir uma versão mais fraca do relâmpago aniquilador dourado pálido dentro do mar de trovões roxos. Perseguindo o trovão. Era o mesmo movimento, mas o poder era mais que o dobro do momento anterior. A expressão de Cthulhu Oxa ficou mais sombria. Depois de uma intensa troca, ele agora tinha que enfrentar um ataque ainda mais aterrorizante. Mesmo ele achou isso um pouco difícil de resistir. Uma luz severa brilhou em seus olhos. Ele mordeu a ponta da língua e cuspiu a essência do sangue. Esta era a fonte da essência do sangue do clã do Falcão Ancestral Misterioso. Essência de sangue rapidamente queimou no ar. Logo depois, mais de 20% dos selos sugadores de sangue nas asas negras da Cthulhu Oxa se desintegraram. Seu corpo inteiro brilhou como uma luz carmesim e o leve grito de um falcão pareceu emergir de seu corpo. Esse som era ainda mais aterrorizante do que antes e um fantasma ainda mais sólido do Falcão Ancestral Misterioso cresceu de seu corpo. Este fantasma do Falcão Ancestral Misterioso se formou completamente com Cthulhu Oxa em seu centro. Em outras palavras, Cthulhu Oxa se manifestou em um falcão ancestral misterioso enquanto dele ascendia naquele mar de trovões dourados. Xixi. As penas do falcão ancestral misterioso eram espadas divinas que cortavam o poder do trovão. Mas neste momento, com um rugido aterrorizante, a maciça serpente dourada atrás de Li Ming também mergulhou no mar de trovão, lutando junto com o falcão ancestral misterioso em uma brutal briga. Cthulhu Oxa havia consumido a essência do sangue como o preço para invocar um falcão ancestral misterioso maior e mais poderoso. O falcão ancestral misterioso rompeu com força um mar de trovões dourados, colidindo com a serpente dourada transformada a partir da alma do trovão dos 9 céus, fazendo com que recuasse de novo e de novo. Um falcão caçando uma cobra, isso é chocante demais. É difícil imaginar que esta é uma batalha entre artistas marciais da destruição da vida. O artista marcial nos arredores manteve os olhos colados à ação. Mesmo que eles não pudessem entender o que estava acontecendo em uma batalha de alto nível, ainda assim poderiam expandir seus horizontes. A serpente dourada foi agarrada pelas garras do falcão ancestral misterioso. Estava prestes a ser rasgada ao meio. Li Ming se moveu nesse momento. A alma do trovão dos 9 céus era apenas uma parte da força de combate de Li Ming. Como ele poderia permitir que as coisas terminassem assim? Com um passo para frente, ele instantaneamente cruzou milhares de pés. Li Ming apareceu instantaneamente no mar de trovões quando ele estendeu a lança vermelha em suas mãos. Mas neste momento, a ponta de sua lança estava queimando com um fogo vermelho sangue. Perseguindo-os. Nas últimas 20 lutas, Li Ming só tinha usado o conceito do trovão e nunca tinha usado o conceito de fogo. Mas agora as chamas alarmantes combinavam com o mar de trovões, criando uma detonação titânica. A lança de Li Ming carregava a força de sua verdadeira essência, vasta e explosiva. Ele bateu nas costas do falcão ancestral misterioso. Querrá! O falcão ancestral misterioso emitiu um guincho triste e pesaroso. Ele voou para trás e se chocou contra uma montanha. Um lado da montanha desmoronou em uma avalanche estrondosa. Pedras gigantes de pedra do tamanho de um palácio se romperam e foram jogadas no ar. Cthulhu Oxa ajoelhou-se no chão, apoiando-se em um joelho com a lança longa enquanto vomitava sangue no chão. Seu rosto estava pálido como papel. Uma das asas negras nas costas dele estava quebrada, metade caída e balançando em um ângulo estranho. Este era o resultado de Li Ming atacando as costas do falcão ancestral misterioso. Está acabado. Os artistas marciais presentes prenderam a respiração. A batalha entre os dois havia mudado muito rapidamente.
Situluosha prevaleceu, mas num piscar de olhos, a lança de fogo de Lin Ming cortou e mudou completamente a situação. O fantasma do falcão ancestral misterioso que Situluosha invocara havia quebrado, deixando Situluosha com uma asa quebrada e sangue fluindo de sua boca. Acima do grande navio de Jade, o ancião da boa fortuna viu a batalha se desenrolar diante dele e suspirou. Lin Lanjan decompôs seu corpo com o trovão, transformando-o nas minúsculas partículas mais básicas. Essas pequenas partículas foram então temperadas com trovões antes de serem reformadas. Ele já por muito tempo fundiu o poder do trovão em seu corpo e sua compatibilidade com ele atingiu um grau terrivelmente alto. Mesmo as famosas técnicas únicas do Imperador Trovão das 8 Mortes foram aprendidas com sucesso e facilidade por ele. Para exibir uma parte da glória do domínio dos trovões dos 9 céus é impressionante o suficiente, mas eu nunca pensei que ele também tivesse uma compreensão similarmente profunda do conceito do fogo. É simplesmente